gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Hablando sobre Chile. Para quem não me conhece, meu nome é Maiana e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é comparando os custos de alguns itens do Chile versus Brasil e Canadá. Esse vídeo ele foi inspirado no vídeo da Mandy, do canal Mandy Mais, onde ela faz uma comparação de custos de Brasil, Canadá e Alemanha. Então eu achei assim muito interessante o vídeo dela, porque ela faz essa comparação tomando como referência o salário mínimo dos respectivos países. Então eu acho que isso dá pra gente ter uma ideia, né, do poder de compra da moeda de cada país. Então, como eu achei essa ideia dela muito interessante, eu resolvi fazer baseado no vídeo dela. Então assim, todas as informações que eu der a respeito do Canadá foram informações que eu retirei, né, do vídeo dela, certo? Bem, então vamos começar, né, falando dos valores do salário mínimo do Brasil. Do Brasil hoje é R$ 788. Do Chile tá 241 mil pesos e do Canadá 1.950 dólares. Bem, um item que ela analisou foi o transporte público. Hoje no Brasil, tomando a referência à cidade de Salvador, que é minha cidade natal, então é onde eu obtenho as informações de uma forma, né, mais fácil, hoje o transporte público em Salvador custa R$ 3. Então, fazendo um cálculo básico assim, de um trabalhador, o que ele gasta mensalmente de transporte público em Salvador é R$ 180. E isso equivale a 22,84% do salário mínimo. Aqui no Chile, na verdade, existem três valores diferentes da passagem, depende do horário que você vai pegar. E também você consegue fazer combinações diferentes, como um metrô e 2 ônibus, 3 ônibus. E isso você tem toda a explicação, né, no site da Tarjeta BIP, que é uma tarjeta onde você coloca um valor que você queira e você faz todas essas combinações. Então lá tem realmente todas as combinações que você pode fazer, lembrando que você vai pagar apenas uma passagem se você pegar o primeiro até o terceiro transporte no intervalo de 2 horas de relógio. Então assim, é bem legal esse sistema daqui. Só que como não tem nada parecido em Salvador, não vai dar pra fazer uma comparação assim tão exata. Então assim, eu peguei o valor médio daqui, que é 660 pesos. Fazendo um cálculo rápido, mensal, o trabalhador gasta em torno de 39.600 pesos. E isso equivale a 16,43% do salário mínimo. Então assim, já é um pouco melhor o transporte público aqui do que no Brasil. No Canadá, você paga mensalmente também com uma espécie de tarjeta, né, que corresponde a 141 dólares canadenses, e isso equivale a 7,2% do salário mínimo. Um outro item que ela analisou foi a gasolina, utilizando, na verdade, um tanque de um carro popular com o equivalente a 54 litros. No Brasil, hoje, o valor da gasolina é 3,89 o litro. Então, fazendo assim um cálculo rápido de um tanque, é o equivalente a R$ 210,06. Isso equivale a 26,65% do salário mínimo. Aqui no Chile, hoje, o valor da gasolina é 788 pesos. Então, fazendo um cálculo rápido, né, dos 54 litros, equivale a 42.390 pesos chilenos. E isso corresponde a 17,58% do salário mínimo. Então, assim, a gasolina aqui tá mais barata do que no Brasil. No Canadá, o valor do litro é 1,07 dólar canadense e isso equivale a 58,26 dólares, o correspondente a um tanque. E isso corresponde a 2,9% do salário mínimo. Então, assim, realmente é muito mais barato no Canadá do que no Chile e do que no Brasil. Um outro item aí analisado por ela foi o iPhone 6, que é um item aí muito desejado por muitas pessoas. Então hoje o iPhone 6 no Brasil, ele está custando R$ 3.199. Isso corresponde a 405,96% do salário mínimo. Aqui no Chile ele custa 649.990 pesos. Isso equivale a 269,7% do salário mínimo. Então assim, quase a metade aí do Brasil. E no Canadá, ele custa 839 dólares e isso corresponde a 43% do salário mínimo. Então assim, hoje é mais fácil você ter um iPhone 6 no Canadá, em segundo lugar no Chile e em terceiro no Brasil. Bem, o valor do arroz aí, no Brasil hoje, o quilo do arroz equivale a R$ 2,80. E isso corresponde a 0,35% do salário mínimo. No Chile, ele custa 840 pesos
e o equivale a 0,34% do salário mínimo. E no Canadá, ele custa 2,30 dólares, isso corresponde a 0,11% do salário mínimo. Então a gente percebe assim que não existe muita diferença do valor do arroz comparando o Brasil e comparando o Chile. Mas ele é assim, bem mais barato quando se compara com o Canadá. Bem, um outro item analisado aí foi o Corolla 2016. No Brasil hoje esse Corolla ele custa R$ 77.990. Isso equivale a 9.897% do salário mínimo. Aqui no Chile hoje isso corresponde a 10.990.000. Isso equivale a 4.352% do salário mínimo. Então assim, é a metade, né? Praticamente a metade do custo que é o Corolla no Brasil. E no Canadá, ele custa 15.995 dólares canadenses. Isso corresponde a 820% do salário mínimo. Então assim, realmente no Canadá ele é bem mais barato. Então, gente, o intuito desse vídeo, na verdade, foi assim, passar para vocês que é importante que quando a gente vai morar no local, a gente não fique realmente transformando tudo para nossa moeda do nosso país natal. A maioria das pessoas fazem isso, né, quando elas imigram, e isso é um erro. Porque quando você vai realmente morar em outro país, a gente parte do pressuposto que você vai ganhar na moeda daquele país. Então o valor de compra daquela moeda é diferente do valor de compra da moeda do seu país natal. Hoje, por exemplo, se você vier ao Chile como turista, você vai achar tudo muito caro, porque se você for transformar tudo em real hoje, agora então que a nossa moeda está super desvalorizada, você vai achar tudo caro, mas na verdade não é. Quando você faz essa comparação, utilizando o salário mínimo como referência, você vê o poder de compra da moeda e você vê que é muito diferente. Então assim, realmente, evitem ficar transformando tudo quando vocês imigrarem, porque não tem como. Se você vai ganhar naquela moeda daquele país, não tem por que você ficar transformando tudo, certo? Então assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam aí de dar um like no vídeo. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva para você não perder os próximos vídeos e aproveitar aí todas as dicas que a gente vai estar passando para vocês. E fiquem ligados porque vai vir muita dica boa ainda por aí. Tchau, até a próxima!